Olá a todos, aqui fala o professor Arthur, professor de História, de maneira especial falando agora nesse momento para os alunos do 9º ano, onde eu queria convidá-los a fazer uma revisão de conteúdos sobre a Revolução Russa. E nesse momento eu queria que vocês pegassem o material de vocês, o caderno, a apostila, para que a gente pudesse revisitar nesse momento todas as atividades que foram feitas até o momento, os roteiros que foram colocados no quadro, as atividades realizadas da apostila, leituras, tudo isso para que a gente possa tirar possíveis dúvidas que ainda ficaram sobre esse conteúdo. Queria começar falando para vocês, na verdade, já revisando o termo sobre uma revolução, né? O que vem a ser uma revolução? Então, nós estamos falando da sociedade russa nesse momento, mas poderia ser qualquer outra sociedade. Revolução, nesse contexto, vai ser aquilo que vai provocar uma mudança profunda nessa sociedade. Então, o tema da Revolução Russa ele se faz muito importante para nós pelo fato de que é uma experiência onde a população, indignada, insatisfeita com os rumos que o país estava tomando naquele momento, e se organizou para efetuar uma mudança de sistema político, de sistema administrativo. Ela mudou todos os rumos que a sociedade estava tendo naquele momento, através dessa revolução. Mas a Revolução Russa foi um conjunto de revoluções nesse período. Ela é muito conhecida pelo período de 1917, porque o partido bolchevique, a maioria, tomou o poder de forma definitiva naquela sociedade. Mas outras experiências aconteceram ao longo de todo esse período para colocar essa revolução em prática. Já a partir de 1905, onde é muito lembrado sobre o Domingo Sangrento, né? População pacificamente numa praça, reivindicando, né, por melhorias junto ao seu governo, e muitos vão ser massacrados naquele momento. Então é um acontecimento muito marcante naquele período, certo? Então é um conteúdo que nós vamos trabalhar, quais as alas principais que se organizavam para que essa revolução acontecesse, os principais líderes, os símbolos utilizados, os mecanismos para falar sobre e espalhar essa mensagem da revolução para a sociedade. Tudo isso está nesse contexto da Revolução Russa. Então, a gente pode utilizar esse conteúdo e comparar. Então, meus queridos, Revolução Russa, roteiro, certo? Ó, módulo 4, beleza? Vamos começar. Trocando aqui a tela, vou colocar aqui para vocês a primeira questão da nossa prova parcial, certo? Então, sem mais delongas, vendo aqui, ó. Desde que tomou poder em outubro de 1917, na Rússia, o novo governo sabia que bem precisava de artistas. Isso aqui vai ser chave para que a gente possa compreender essa questão aqui, ó. Precisava de artistas para construir, consolidar o sonho do socialismo, além do interesse da vinculação da arte e propaganda, já que muito da instrução do povo se daria pela imagem, certo? Vou adiantar aqui, só porque a gente já está bem ciente disso. Compreenda a principal medida para implantar as propostas expostas no texto escrevendo-as. Então, para implantar o sistema socialista, o que vai ser importante? Então, ó, precisava de artistas para construir e consolidar o sonho do socialismo. Eles usavam dos artistas pelas imagens, pela própria propaganda, né, aqui fazendo um trava-língua, e também a instrução se dava do povo principalmente pela imagem, né? Então, naquele momento, a gente vai ver que provavelmente ele está querendo dizer para a gente que havia um grande número de analfabetos na sociedade russa. A maioria trabalhava no campo, era camponês. Então, se trata disso, tá bom? Então, a gente precisa compreender que nesse sistema o povo tinha bastante necessidade, o povo tinha bastante dificuldade com isso. E aí ele usava os artistas, as imagens, para poder distribuir essa mensagem melhor entre a população, tá bom? Então, vou subir aqui um pouquinho a questão 2. Reposicionar aqui. Beleza. A questão 2, como a gente já está vendo aqui, ela tem essa bandeira, né? E aí essa bandeira, nossa prova ela sai aqui preto e branco, mas a bandeira ela tem aqui a foice, o martelo e a estrela. Mas o que a questão quer de nós? Com o advento da Revolução Russa, os líderes revolucionários perceberam a necessidade de criar uma identidade visual, que seria essa aqui, tá? Então, a revolução e seus ideais seriam demonstrados através desses símbolos. Essa é a bandeira da revolução, do Partido Comunista, tá? Dos signos adotados, a foice, o martelo. Então, reconhecer esses dois símbolos
que representa, respectivamente, escrevendo abaixo. Então, a foice representa os trabalhadores do campo, os camponeses. O martelo, os operários das poucas indústrias que haviam até aquele momento. A estrela aqui está pedindo para explicar só esses dois, mas a estrela representa o Partido Único, o Partido Comunista, tá bom? Então, essa é a questão 2. Então, indo aqui para a questão 3, pessoal. Questão 3, ele quer que nós identifiquemos pelo menos duas forças que se opunham ao czar às vésperas de 1917. Como já muito bem visto e trabalhado em sala, a gente tinha principalmente a ala menchevique, a minoria, e eles queriam a revolução primeiramente na Rússia, fosse desenvolvida, e depois para o mundo inteiro, né? Só que os mencheviques eles se aliaram com parte da burguesia, e aí a maioria camponesa, operário das indústrias, não se agradaram com as providências tomadas pelos mencheviques, e vão recuperar o poder em outubro de 1917, tá certo? E a outra parte, como eu acabei de falar, os bolcheviques, né, que assumem o poder de forma definitiva, né, contexto revolucionário, em outubro de 1917. Vou subir aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor a quarta questão. A quarta questão a gente tem aqui compreender e escrever a que deve ser a importância de Lenin para o acontecimento histórico da Revolução Russa. Então, o Lenin ele é o líder principal. Quando os bolcheviques tomam poder, ele vai ser o primeiro representante, ele vai ser, digamos assim, mal comparando, vai ser o presidente, né, representativo daí dos bolcheviques, né, da Revolução Russa. Ele vai ser a figura maior nesse sentido, vai ser o primeiro líder, certo? Continuando aqui subindo, para a questão 5. Questão 5 é que nós julguemos as razões pelas quais o panfleto foi importante para a Revolução Russa de 1917. Aqui na questão tem uma citação de um panfleto que vai aqui de cidadãos da Rússia até triunfou definitivamente. E aí o panfleto é do Comitê Militar Revolucionário, né, que está transcrito aqui abaixo. Certo. A questão quer que a gente fale sobre a importância de documentações, assim como foi esse panfleto, para a Revolução Russa. Então, já desde a primeira questão nessa prova, nós estamos trabalhando que, para a Revolução Russa acontecer, foi muito importante a imprensa, né, imagens, documentos como esse panfleto que está aqui nessa questão 5, porque era através desses documentos, era através dessas imagens, que a ideia revolucionária era repassada para, por exemplo, camponeses, operários, certo? E aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o poder do czar Nicolau II. Então, foi dessa forma que as ideias revolucionárias foram passando de uns para os outros e eles conseguiram consolidar todas essas ideias através de manifestações, até conseguir a retirada do czar e se instalar o poder revolucionário, né? Em fevereiro com os mencheviques e em outubro com os bolcheviques, de maneira mais definitiva, digamos assim. E o Vladimir Lenin, né, esse líder, vai ser a figura que vai iniciar valendo